Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, na nossa caminhada quaresmal, já caminhando para o final, transcorrendo para o final desse período quaresmal, nessa quinta semana que iniciamos hoje, nós somos chamados pela palavra de Deus, a cada vez que a ouvimos, a entrarmos no mistério do Senhor. E hoje, no mistério que há de mais profundo, a liturgia da palavra nos fala de dois acontecimentos na vida do ser humano. De um lado, a morte, Lázaro, que estava morto. Do outro lado, a ressurreição, ou ali, o reavivamento. Mas com esse reavivamento, Jesus nos faz entender, não o que é aquilo que foi feito, mas como será a ressurreição, diferente do reavivamento, do tornar a vida aqui na terra. Vamos assumir um corpo glorioso. E através dessas duas ações, podemos dizer, no transcurso da vida humana, nós somos chamados, como já mencionado, a entrarmos no mistério de Deus. Deus nos chama para a vida, como ouvimos já na segunda leitura, mas a vida segundo o Espírito. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos fala da vida segundo o Espírito. Vivermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O cristã é aquela que vive sim no meio do mundo, mas que vive a sua dimensão, digamos, da fé profunda em Deus, conduzido pelo Espírito. Aqui me lembro, segundo domingo, ou do primeiro domingo da quaresma, quando iniciamos esse tempo, assim o iniciamos. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. A própria encarnação de Cristo, ela foi realizada pela ação do Espírito Santo. Quando Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Celebramos no dia 25 a anunciação do Senhor. O anjo Gabriel lhe disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá, por isso que nascer de ti será chamado santo. Pois bem, como ser cristão é seguir a Cristo, é deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos fala também através de São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, sobre os frutos da vida segundo o Espírito e os frutos da vida segundo a carne. Que vamos colher? Quem vive segundo a carne, colhe, de fato, todas as consequências dessa vida, as consequências negativas. Viver segundo a carne, para nós, nesta palavra, é de fato viver os contravalores, buscar aquilo que momentaneamente satisfaz o ser humano, por um tempo, mas que não é duradouro, que não é perene, e as consequências virão, a destruição, e até mesmo o fim, digamos, a morte física. O distanciamento de Deus espiritualmente é a consequência do buscar viver segundo a carne, ou do optar, na escolha do ser humano, viver segundo a carne, não segundo o Espírito. Por outro lado, a vida segundo o Espírito, e Deus nos diz através de São Paulo, ela traz para nós paz, tranquilidade, benignidade, mansidão, temperança. Traz para nós as virtudes, aquilo que Jesus veio infundir no coração de cada um. Portanto, diante de todas as situações, nós, cristãs, que somos chamados
a viver segundo o Espírito. Se assim vivemos, não tememos nada, sabemos daquilo que vamos colher. Agora, é claro, quem não procura viver segundo o Espírito, teme sim, porque de fato vai colher algo de profundamente negativo. Um ditado muito popular que a gente diz, né? O pessoal até comenta: quem não tem culpa no cartório não deve, quem não deve não teme. Então veja, quem está de fato trilhando o caminho de salvação e buscando as coisas de Deus, claro, vai tomar suas medidas necessárias, mas não há por que temer. Mesmo que uma eventualidade, a vida física lhe fosse tomada, a vida eterna nunca vai ser tomada, porque se for de fato ceifada a vida física, vai passar dessa vida humana para a eternidade, ou seja, viver eternamente ao lado de Deus. Nos momentos aqui somos chamados a viver. Nós, seres humanos, somos seres que, teologicamente, somos chamados de seres eviternos. Temos princípio, mas não teremos fim. Deus é eterno, não teve princípio nem fim. Os animais têm princípio e terão fim, acabam na sua vida física. Nós não. E vejam o que é a condenação eterna: o distanciamento de Deus eternamente, a não contemplação da luz. Imaginemos de uma maneira bem simples: alguém que tendo capacidade de ver, tendo a capacidade de enxergar, não enxerga porque está na escuridão. É como se apagasse todas as luzes, não tivesse a luz da noite, a luz da lua, à noite, né, refletindo, aquela total escuridão, eternamente. E a eternidade, essa é a morte, digamos, para aqueles que não vão para o céu. Já o céu é a contemplação eterna de Deus, a alegria, a luz plena, como o Apocalipse nos diz: já não precisarão mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus mesmo será a sua luz. Assim também nós. E essa luz que não é contemplada só a partir da morte, mas que para o cristão ela é também, ainda que de forma, digamos, pálida, contemplada aqui na terra. Porque através de uma vida correta, de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, de uma vida pautada nos sacramentos, nos verdadeiros valores, nós já antegozamos o céu, buscando vivenciar aquilo que é perene e duradouro. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, como disse, duas ações nos convidam a meditar esse Evangelho: morte e vida. Morte. Quantas pessoas optaram dentre nós pela morte? Vejam, muito significativo para nós o que Jesus nos fala hoje: Lázaro, vem para fora, desatai-o, desamarrai-o e deixai-o andar. Quem optou pelo vício, quem optou pelo prazer, quem optou pelas coisas, digamos, que acha que é positiva simplesmente, mas que verdadeiramente não são positivas, optou pela morte. Quantas pessoas optaram pela morte? Quantos? E nós mesmos, quantas vezes nas nossas escolhas não fazemos a opção errada do sentido de morte?
Eu me lembro de uma carta encíclica do Papa São João Paulo II, então João Paulo II, uma das suas últimas cartas, não a última, mas uma das últimas. Ele nos disse: essa sociedade produz uma cultura de morte. Produzir uma cultura de morte é de fato buscar aquilo que não tem o seu verdadeiro valor, mas que aparenta ter um verdadeiro valor. Às vezes é apresentado, ou muitas coisas são apresentadas como valores extremos ou essenciais. Quantas vezes, só para meditarmos, nós não já pela propaganda compramos alguma coisa que depois nós fomos olhar e vimos: não tem sentido nenhum, para que eu comprei isso? Mas pela força da propaganda compramos. Quantas vezes nós fizemos isso? E assim também às vezes as pessoas fazem as suas escolhas, porque muitas vezes se propaga ou se fala e às vezes se escolhe errado. Então, por esse lado, quantas pessoas? Por outro lado, aquilo que Jesus hoje suscita no coração de Marta, a escolha da vida. E para isso ele nos envia como cristãos e cristãs. Vejam, primeiro a frase: Lázaro, vem para fora. Quantas pessoas precisamos chamar para vir para fora? Em que momento nós chamamos ou somos chamados? Agora mesmo, nesse momento em que estamos vivendo, de reclusão, de silêncio, das medidas preventivas em relação à pandemia, Deus nos chama. Vejam que lição. Estando dentro de casa, Ele nos chama para sairmos de nós mesmos. Vem para fora. Sai do seu mundinho, da sua vida, das suas concepções muitas vezes erradas. Vem para a vida verdadeira, plena, que Jesus Cristo trouxe para nós. Vida essa conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Estou falando você, mas eu também me incluo nessa. Todos nós, o chamado de Cristo para nós: sai, vem para fora. Os jovens dizem muitas vezes, cada um no seu quadrado, né? É o momento de sair do seu quadrado. Embora na sua casa, no seu quarto, na sua sala, saia do seu quadrado. E Jesus que chama: sai. Você está atado, amarrado a muitas concepções, ideologias, a muitas coisas. E vejam, essas coisas prendem. Lázaro estava preso pelo lençol, impedido de andar, e Cristo é o libertador. Ele nos liberta de todas as amarras e nos chama: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, sobrecarregados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Meu peso, meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, esse chamado de Deus para todos, e a partir do momento em que nós percebemos esse chamado para nós, claro, nós já estamos na caminhada, mas também precisamos ver o que nós precisamos ainda deixar, desatar, desamarrar, para andarmos livre na direção de Cristo, seja pensamentos, ideias, ações, que precisamos. E a partir desse chamado para cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, nós estaremos também aptos a dirigirmos uns aos outros. Quantos, sem julgar, ao nosso redor, precisam também dessa nossa ajuda? E Jesus pediu àqueles que ali estavam: desamarrai-o, desatai-o e deixai-o andar. Ajudemos-nos, a partir do momento em que tomarmos consciência da nossa vida, da necessidade de mudança, aqui a atitude de conversão que a Quaresma suscita em nós, levemos também os outros a tomarem essa atitude de mudança. Chamemos as pessoas para saírem
para fora. Não sejamos coniventes, não tenha medo de chamar. Quantas pessoas você conhece que estão aí absorvidas por uma vida de ilusão, de prazer, desculpa a expressão, de curtição, uma vida enganosa, uma vida de mentira, uma vida que não é pautada nos verdadeiros valores e que precisa sair. Então, caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos esse chamado de Deus e deixemos-nos conduzir única e exclusivamente como cristãos e cristãs pelo Espírito Santo de Deus, que assim também, agindo, nós possamos de fato dar o testemunho de cristãos e cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.